Agora tem bate-papo sobre saúde ocular. A gente recebe o oftalmologista, Dr. Cássio Paparelli, ao vivo do nosso cantinho aqui. Adoro esse cantinho, porque a gente sempre aprende muita coisa. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Prazer revê-lo. Oi, Tatiane, boa tarde a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Doutor, no mês passado o senhor participou conosco e aí na oportunidade a gente falou um pouquinho sobre os problemas mais comuns causados desde a infância, depois durante a juventude e adolescência, naquele começo de vida adulta. E agora eu queria dar continuidade, né, a essa cronologia. Quando a gente fala, então, em saúde ocular, com o passar do tempo, com o envelhecimento, quais são os problemas mais comuns que acometem os brasileiros? E se a gente consegue prevenir esses problemas? É importante, Tatiane, porque muitos desses problemas que a gente vai conversar hoje, eles podem, muitas das vezes, serem detectados pelos pacientes com sinais e sintomas, e outros são silenciosos, vamos dizer, são traiçoeiros. Então, é importante que as pessoas estejam alertas para as condições predisponentes, para que elas não desenvolvam complicações mais severas. Então, o que eu gostaria de comentar é que dentro do envelhecimento, a gente tem algumas situações que são mais comuns, que a gente escuta em família, escuta com os amigos, né? Então, a gente tem o glaucoma, como uma doença de ocorrência com maior frequência. Ela pode ocorrer em faixas etárias mais breves, mais jovens, mas ela é muito mais frequente depois dos 50, 60 anos de idade. O que é o glaucoma, doutor? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, para que a gente possa enxergar, aqui levando em consideração a maquete do olho, então a luz entra, então o que a gente está observando, a luz entra, ela vai ser refletida na retina, e aqui o nervo óptico, que é essa porção traseira, que a gente está acompanhando, ela leva isso para o cérebro para que seja processada. Tá. Então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, quase sempre caracterizada, uma maior parte das vezes, com aumento da pressão intraocular. A pressão intraocular, Tati, é diferente da pressão arterial. O que é a pressão intraocular? Ela é medida apenas no consultório do oftalmologista, tá. É a tensão do globo ocular. Vamos imaginar o olho fechado. Então, aqui o olho está fechado. O olho é como se fosse uma bola de futebol. Tá. Então, se a gente tocar o nosso globo ocular por cima da pálpebra, a gente vai perceber que ele tem uma maciez. A medida da pressão intraocular é a medida dessa maciez, que se dá por intermédio de um instrumento que vem na direção da córnea, chamado de tonômetro. Certo. Então, quase sempre no glaucoma está relacionado a alterações de aumento da pressão intraocular. E esse aumento da pressão intraocular é assintomático. Em situações muito raras, que essa pressão alta vai dar dor, embaçamento, e ela vai... O que ela vai causar, o glaucoma? Com esse aumento da pressão, o nervo óptico vai sofrendo e a nossa visão vai sendo comida da periferia. A gente vai ficando cego dos cantos. A visão central é boa. Então, eu estou aqui olhando para o câmera, a gente tem uma visão periférica, eu percebo você, percebo o cenário, e o paciente com glaucoma vai ficando cego em faixinhas de forma lenta e progressiva. Quando ele percebe, ele está enxergando por um túbulo. Entendi. Por isso que é importante a visita com frequência, periódica no oftalmologista, porque daí se eu conseguir identificar isso no começo, eu consigo tratar e estacionar? Exatamente. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem controle. Então, a gente tem medicamentos, cirurgias, tratamentos diversos que podem fazer com que isso não avance e não leve a uma situação tão dramática como essa de perda de visão. Porque depois do tubo se fecha. Quando a pessoa vai perceber esse sintoma, na verdade, já é tarde demais. E em relação ao glaucoma, exatamente, é muito tarde e a gente não consegue reverter, porque o nervo não tem capacidade de regeneração, o nervo se foi. Perfeito. E um outro sinal que é observado pelo médico no consultório, por isso a importância de exames periódicos, é quando ele examina o fundo do olho, ele percebe o nervo óptico com um aspecto diferente. Então, às vezes a pressão até está razoavelmente boa, mas o aspecto do nervo óptico não é tão bom. Então, pode ser uma característica de suspeita e a investigação clínica vai mostrar que essa pessoa seja uma candidata a uma doença mais grave. Perfeito.
Qual um outro problema também muito comum, além do glaucoma, especialmente após os 40 e 50 anos, Então, doutor? depois do glaucoma, a gente pode comentar sobre a catarata. A catarata também é uma situação bastante frequente, de incidência enorme depois dos 65, 70 anos de idade, mas pode ocorrer em faixas etárias menores. O que é a catarata? A catarata é o escurecimento, a opacidade de uma lente interna dos olhos que chama cristalino. Então, o nome já diz, cristalino, transparente. Tá. Ele deixa de ser transparente, a gente chama de catarata. Então, o cristalino é essa estrutura, Agora deu pra ver. essa estrutura logo atrás da córnea, no meio, na parte interna dos olhos. Então, como a gente, tirando aqui, é uma estrutura transparente. Aí, deu para ver. Isso. E se ela começa a ficar opaca, turva, a visão acaba tendo prejuízo por conta... É como se tivesse um óculos escuro interno dentro dos olhos. E a imagem que se forma é uma imagem com menos detalhes. Quando essa catarata é uma catarata de pequena intensidade, o paciente pode sentir muito poucos sintomas, mas modificações do grau, mas se isso se torna mais intenso, ela começa a perder detalhes, alterações da visão noturna, principalmente. A catarata também não tem cura, basicamente a causa principal é o envelhecimento. Eu brinco com os pacientes da mesma forma que alguns ganham os cabelinhos brancos mais cedo, umas ruguinhas mais cedo. O cristalino opaco, a catarata, vem com esse pacote. Também aparece. Aparece. E quando ele tem uma opacidade de forma mais intensa, então a única forma é se substituir esse cristalino por uma lente intraocular. Então se faz uma cirurgia... Que é a cirurgia de catarata, cirurgia que de todo catarata. mundo ouve falar, Todo mundo doutor. ouve falar, isso mesmo. Tá. E aí o que acontece? O senhor tira essa... Então, na cirurgia de catarata é feita uma pequena incisão, aonde nessa parte superior do olho habitualmente, com um instrumento à base de ultrassom, ele vai dissolver o cristalino, triturar o cristalino, liquefazer o cristalino e aspirar. E no lugar do cristalino, que é opaco, é implantada uma lente intraocular. Por quê? É implantada essa lente? Uma pergunta, muitos pacientes falam, doutor, eu não quero essa lente. Essa lente é importante porque o cristalino do ser humano é uma lente natural com um grau alto, habitualmente em torno de 20 graus. Se a pessoa faz a cirurgia e não implanta essa lente, para que ela consiga um foco adequado, ela provavelmente vai precisar usar um óculos de uns 14 graus. Bastante. Então, essa lente vem com o objetivo de substituir a função do cristalino que foi retirado, deixando o menor grau possível, para que a visão seja mais natural possível também. Perfeito. E aí esses são os mais comuns, doutor? O glaucoma e a catarata, principalmente após os 40, 50 anos. E aí a gente entra também nas doenças relacionadas às doenças sistêmicas, principalmente o diabetes e a hipertensão. É um capítulo muito sério, principalmente o diabetes. O diabetes causa uma vasculopatia, uma doença dos vasos. E essa doença dos vasos pode acometer também esses vasos aqui do fundo do olho. Então esses vasos, esses vasinhos, vão formando pequenas hemorragias. Hemorragias que não causam nenhum tipo de alteração na visão do paciente. Tá. Só que, de uma hora para outra, pelo diabetes, principalmente nos pacientes que apresentam um diabetes não controlado, flutuações muito importantes da glicemia, pode ocorrer então um extravasamento de sangue para essa cavidade. E o que isso vai ocorrer? Essa é uma hemorragia intraocular que tem o efeito, mesmo que uma pequena quantidade de sangue, ela tem o efeito semelhante a que a gente pegue um copo de água e despeje gotinhas de tinta. Despejando umas gotas de tinta num copo d'água vai tingir. Então todo esse conteúdo, que é um gel que preenche o globo ocular, vai se tornar opaco. Tornando-se opaco, a pessoa vai ter uma perda de visão muito grande. Habitualmente, quando isso ocorre, o nível de alteração pelo diabetes
já é uma alteração muito severa. Então, o ideal é toda pessoa que tem diabetes comentar com o seu oftalmo, eu tenho diabetes, para que o oftalmo possa fazer um segmento de fundo de olho. Se surgir alguma alteração, uma alteração leve, e ela ocorre de forma muito leve, pode ser feito tratamento, aplicação de laser, para que contenha o avanço dessa doença. E não alcancemos uma severidade tão grande. Doutor, deixa eu aproveitar a sua presença. A gente recebeu a participação de uma telespectadora. Ela comenta que em um dos olhos ela sente muita coceira, às vezes um pouco de dor, chega a incomodar, um inchaço e a vermelhidão. E aí ela pergunta, isso é só uma alergia ou pode ser o sinal de algum problema? Então, inchaço, vermelhidão, muita coceira. E ela comenta aqui que às vezes chega a sentir dor mesmo, um incômodo bem grande. Então, ela está descrevendo os sinais inflamatórios do olho. Então, é muito comum nessas situações estarem relacionadas principalmente a duas situações que a gente pensa primeiro. Alterações relacionadas com as alergias, né? E situações relacionadas com a lubrificação do olho. Quase sempre eles estão associados em alguma intensidade. Um grau de alergia e um grau de alteração a lubrificação. Tempo seco, aqui na nossa região estamos tendo tempo extremamente seco, ar-condicionado, atividade no computador, onde a pessoa pisca aproximadamente 50% menos, levando a uma lubrificação 50% menor da superfície ocular, favorece com que isso crie um mecanismo, um ciclo vicioso de desconforto, irritação, que causa mais irritação, isso vai se propagando. A princípio, não parece ser nada de uma patologia mais severa. E aí um colírio vai conseguir lubrificar e amenizar sim. o problema. Na dúvida, você procura um médico oftalmologista aí na sua cidade e aí ele vai poder te confirmar o diagnóstico, mas a priori, pelo que você passou então pra gente, deve ser o mesmo caso de alguma irritação, alergia, em função do próprio tempo. Provavelmente. Estou recebendo aqui uma participação ao vivo. Obrigada, meninos. De Campinas, a Vilma Marques. Obrigada, Vilma, pela sua ligação. Pergunta ao oftalmologista por que o olho arde e ela sente aqui bastante tátil, ele sempre fica lacrimejando, uma lágrima grossa. Ela disse aqui que se assemelha à aparência de uma cola. Então, Olho com uma ardência forte e ela percebe algumas lágrimas, né? E ela diz aqui bem grossas, tá? Tipo, parece uma cola. Então, a lágrima humana, ela não é só água. Ela é uma receita muito bem elaborada de vários elementos. Basicamente, de uma parte aquosa, uma parte oleosa e uma parte mucosa. Quando a gente tem um distúrbio relacionado ao tempo seco na mulher, algum distúrbio hormonal associado, distúrbios relacionados à alergia ocular, muda a concentração, desanda essa lágrima. E essa lágrima, então, ela perde as suas qualidades. Então, fica uma lágrima mais espessa. E, ao mesmo tempo, muitas vezes os pacientes perguntam, poxa, mas eu tenho olho seco, mas eu tenho um lacrimejamento constante. Exatamente, o lacrimejamento constante é uma tentativa do nosso corpo em repor ele percebe que está faltando lágrima, então ele lacrimeja na tentativa de lubrificar mais ainda. Então, o ideal para ela também é procurar um oftalmologista, deve ter algum colírio específico para ela tentar lubrificar e até diminuir a ardência que ela comentou. Exatamente, que é muito desconfortável. A sensibilidade da superfície ocular é muito grande. Perfeito. Deixa eu confirmar o nome dela, Vilma Max Savala. Vilma, procure então aí um médico, tá bom? Em Campinas, na sua cidade. A gente está divulgando também todos os contatos do Dr. Cassius Paparelli. Quem quiser buscar outras informações, a gente agradece sempre o seu carinho, viu? Com a nossa equipe, com o nosso público. E no mês que vem a gente faz o convite então para o senhor voltar e a gente falar mais um pouco sobre saúde ocular e esses problemas comuns em todas as faixas etárias. Que bom, Tati. Vamos dar continuidade agora, assunto por assunto. Expandir e tirando as dúvidas. Combinadíssimo. Obrigada, viu, doutor? Boa semana para o senhor e até breve, então.